Pare por um instante, respire e olhe para dentro de si. Qual tem sido a velha história que você tem contado para si mesmo? Aquela que, sem perceber, molda suas escolhas, limita seus passos e define o que você acredita ser possível. Talvez seja a história de alguém que sempre precisou lutar contra tudo, que carregou dores, decepções e desafios como cicatrizes invisíveis. Olhe para essa história com compaixão, mas sem apego, porque o primeiro passo para transformar sua vida é parar de acreditar que você é a soma dos seus erros, fracassos ou dores. Você não é isso, você é muito mais. Talvez você escolhesse acordar com coragem para fazer aquilo que antes parecia impossível. Talvez escolhesse a gratidão para enxergar a abundância onde antes via escassez. Porque no fundo, você sempre teve esse poder. Só estava escondido atrás da velha narrativa. Talvez fosse a fé para seguir, mesmo sem saber todos os passos, confiando que o caminho vai se abrir. Ele não tinha um plano detalhado, nem todas as respostas, mas ele sabia o porquê. Porque quando você sabe o que quer, e mais ainda, por que quer, algo dentro de você desperta. Não precisa enxergar cada degrau da escada. Precisa apenas ter clareza do seu porquê. O que é tão significativo que valeria enfrentar qualquer obstáculo. Quando você encontra essa resposta, você descobre que nunca foi sobre recursos, nunca foi sobre sorte, nunca foi sobre o que você sabe ou não sabe. Porque a verdade é que mesmo quando tudo muda, existe algo que sempre te dá vantagem. As habilidades certas, e são apenas 3, sempre foi sobre a força do propósito que carrega no coração. Pense em um grande atleta, um artista, um empreendedor de sucesso. Eles não apenas veem os padrões, eles os utilizam. Um músico entende quais notas tocam mais fundo na alma das pessoas. Um empresário reconhece movimentos do mercado e age antes dos outros. Um atleta sabe exatamente como repetir um movimento para ter um resultado perfeito. Quando você aprende a usar padrões, você cria vantagem e dá o primeiro passo. A coragem de dar o primeiro passo abre caminho para o segundo. E se você quer aprender a dominar o seu mundo interno para enfrentar qualquer mudança do lado de fora, já se inscreve aqui no canal. E você não precisa fazer isso sozinho. Vamos juntos, porque essa jornada está só começando. Quando você domina algo a ponto de inovar, você para de seguir e começa a liderar. É como aprender a tocar piano. Primeiro, você aprende as músicas de outras pessoas. Depois começa a entender como a música funciona. Relacionamentos acabam, ciclos se encerram, trabalhos deixam de existir, oportunidades se transformam. E às vezes isso dói, às vezes parece que uma parte de você também acabou junto. Mas existe uma verdade simples, quase óbvia, que a gente esquece quando está no meio da dor. Tudo que termina abre espaço para algo novo nascer. Sempre. E com o tempo você cria suas próprias composições. É assim em qualquer área da vida. Tudo que conhecemos hoje pode ser completamente diferente em poucos anos. Que 3 emoções você escolhe para guiar seus próximos capítulos? Você vai ser só o personagem reagindo ao que acontece? Ou vai ser o autor criando o caminho? Porque enquanto muitos vão se sentir perdidos, você vai enxergar oportunidades. Enquanto muitos vão resistir ao novo, você vai se reinventar. E essa é a diferença entre ser engolido pelas mudanças ou usá-las como impulso para crescer. É como se a vida colocasse diante de você uma página em branco. Você pode ficar olhando para o passado, para as páginas antigas que já não voltam, ou pode começar a escrever uma nova história com novos personagens, novos cenários, novas emoções. A escolha é sempre sua. Não é algo distante, como daqui a 20 ou 30 anos. Estamos falando de 3, 5, 8 anos. E nesse intervalo, milhões de empregos que existem agora simplesmente vão desaparecer. Carros autônomos vão substituir motoristas. Sistemas inteligentes vão realizar tarefas que antes precisavam de pessoas. E profissões inteiras
vão deixar de existir. A persistência abre caminho para o terceiro. E, antes que perceba, você está vivendo algo que antes parecia impossível. As ideias surgem. As pessoas certas aparecem. As oportunidades que antes você não via começam a se revelar. É como se o universo inteiro começasse a conspirar a favor daquele propósito. Quando ele declarou que colocaria o homem na Lua e o traria de volta em segurança ainda naquela década, os cientistas da NASA pensaram que ele estava louco. Eles não tinham a tecnologia, os recursos, nem sequer o conhecimento necessário para realizar aquilo. Mas Kennedy não focou no como. Ele deixou claro por quê. E isso fez uma nação inteira acreditar e passo a passo encontrar o caminho. Ele tinha um sonho tão claro, tão poderoso, que foi capaz de mover corações e despertar consciências. Quando ele disse, eu tenho um sonho, ele não trouxe soluções técnicas, ele trouxe inspiração. Você percebe que crises econômicas, guerras, instabilidades, tudo isso já aconteceu antes em diferentes ciclos da história. E quando você entende que tudo segue ciclos, você deixa de ser refém do medo e começa a se preparar. E a inspiração é a faísca que faz as pessoas se moverem. Ou a paixão para viver intensamente e não deixar um único momento escapar. Talvez seja a narrativa de quem sempre esteve quase lá, mas nunca totalmente. O papel que você escolhe interpretar define tudo. Você quer ser apenas um peão, empurrado pelas circunstâncias, sempre reagindo ao que acontece, ou quer ser o criador, o protagonista que decide para onde a história vai, mesmo quando não sabe exatamente como. A diferença está na escolha. Ou quem, apesar de estar vivendo, sente que ainda não está plenamente desperto para a própria grandeza. Se você decide ser movido por coragem, as portas se abrem. Se decide ser movido por gratidão, o que antes parecia pouco se torna imenso. Se decide ser movido por amor, até os obstáculos viram oportunidades de crescer. É como se você passasse a olhar para o mesmo mundo, mas com outros olhos. Feche os olhos agora. Imagine essa história como se fosse um filme. Qual é o gênero? É um drama, uma tragédia silenciosa, uma comédia onde você ri para esconder a dor, ou um romance inacabado, onde sempre falta algo. Pense nos personagens que aparecem nessa narrativa. Quantas vezes você aceitou ser apenas o reflexo do que aconteceu, ao invés de ser o criador do que virá? A verdade é que essa velha história, ela é apenas uma versão que você construiu para sobreviver, para tentar dar sentido aos acontecimentos. Mas ela não precisa ser o seu futuro. Ela não define quem você é de verdade. Ela é só um capítulo, não o livro inteiro. Pense nos momentos que mais marcaram o enredo. E, acima de tudo, sinta as emoções que dominam esse roteiro. Medo, insegurança, raiva contida. Ou talvez uma sensação constante de desânimo e impotência, como se estivesse sempre reagindo às circunstâncias ao invés de guiá-las. Se pudesse escrever, dirigir e produzir a nova história da sua existência, como ela seria? Feche os olhos por um instante e sinta. Seria uma história de coragem, de fé inabalável, de gratidão profunda, ou talvez uma narrativa cheia de paixão, onde cada dia tem propósito e sentido. Quantas vezes você acreditou que a vida é assim mesmo? Agora me diga, está disposto a deixá-la para trás? Agora, imagine o contrário. Imagine que você tem nas suas mãos a caneta que escreve o roteiro da sua vida daqui para frente. Pense nas emoções que você escolheria para guiar os próximos capítulos. Porque a verdade é simples. Quando você escolhe as emoções que vão comandar sua vida, tudo muda. Então eu te pergunto agora, qual é a nova história que você quer contar? Quem você quer ser no filme da sua vida? Veja, Martin Luther King não sabia exatamente como iria mudar a América. O mesmo aconteceu com Kennedy. Quando o seu motivo é forte o suficiente, o como sempre aparece.
E é exatamente aí que está o ponto de virada. Você não precisa ter todas as respostas agora. Então, qual é o seu porquê? O que é tão importante para você que te faria levantar, mesmo nos dias mais difíceis? O mundo está mudando rápido. A tecnologia, a inteligência artificial, a automação, isso pode parecer assustador. E para muitos, será. Mas para quem sabe se adaptar, para quem entende como se preparar, isso não será uma ameaça, será uma oportunidade. A primeira é reconhecer padrões. Quando você reconhece padrões, o medo diminui. O que parecia caos começa a fazer sentido. A segunda é usar os padrões a seu favor. E a terceira habilidade é a mais poderosa de todas: criar novos padrões. Essas três habilidades não só te protegem das mudanças, elas te colocam à frente delas. Porque, no fim das contas, tudo na vida muda, tudo um dia termina. Aceitar o fim é apenas o primeiro passo, mas criar o novo é o que realmente muda a história. Então respira fundo e se pergunta, qual é a história que você está pronto para deixar para trás hoje? Agora, é a sua vez. Se essas palavras tocaram algo em você, escreva nos comentários. Eu escolho reescrever minha história. Lembre-se, mudar a sua história é mudar a sua vida.